Bom dia, meus amados irmãos, irmãs. Convido a todos para abrirem suas Bíblias comigo aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler apenas dois versículos, o versículo 24 e o versículo 27. Nós estamos aqui nesta maravilhosa reunião da mesa do Senhor, onde o centro desta mesa, como sempre é o centro da mesa e de todas as nossas reuniões, nosso amado, querido Senhor Jesus. E quero aqui com esses textos poder levá-los a ter uma contemplação da sua bendita pessoa e obra. Então, por favor, vamos ler esses dois textos. Capítulo 2, versículos 24 e 27. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Versículo 27. Porque não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Vamos orar. Bendito e amado Deus, é no grande e poderoso nome do teu Filho Jesus que nós oramos, clamando a ti, Senhor, que mais uma vez nos leve aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, das revelações do teu Filho. Nos mostra um pouco mais dele, da sua pessoa e da sua obra nesta manhã, onde podemos estar aqui reunidos com um único sentimento, de desfrutá-lo nesta mesa, de comer e de beber daquilo que para nós é o banquete da cruz. É com os nossos lábios da fé que nós queremos tocar nesses elementos. É com o nosso coração rendido que queremos adorá-lo. É com os nossos olhos espirituais que nós queremos contemplá-lo na sua palavra. Que toda essa exposição possa nos levar para esta mesa, com um coração completamente rendido, tomado de anelo de adoração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Fale conosco mais uma vez. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, eu gostaria aqui, olhando para esses textos, fazer algumas perguntas que são tão importantes para nós. Eu diria, perguntas cruciais. A primeira, por que era impossível que o nosso Senhor Jesus fosse retido pela morte? Porque ele não foi retido pela morte. A segunda pergunta, por que a sua alma não foi deixada no Hades e nem o seu corpo entrou em um estado de putrefação, de corrupção? Essas perguntas são cruciais. E aqui, mais uma vez, eu gostaria que olhássemos para esses textos e víssemos toda a grandeza de tudo isso. Veja que no versículo 24 diz que Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto era impossível que ele fosse retido por ela. A palavra aqui, retido, no texto original é agarrado. Era impossível, foi impossível que a morte, como também temos a tradução dessa palavra aqui, retido, a morte não pôde apoderar-se dele. A morte não pôde agarrá-lo. A morte não pôde mantê-lo naquele estado. E aí, no versículo 27, quando diz assim, não deixarás a minha alma na morte, a morte aqui a palavra é Hades,
é Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção ou a destruição que é efetuada pela decomposição do corpo. Esta é a palavra aqui, diaftora, no texto original grego. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo para nós. Então nós temos essas perguntas cruciais. Por que era impossível que ele fosse retido pela morte? Por que sua alma não foi deixada no Hades, nem o seu corpo entrou nesse estado de decomposição? São perguntas importantes. Vamos responder de maneira simples, porque a Bíblia trata isso com muita simplicidade. Gostaria de levar vocês de volta para o Evangelho de João, no capítulo 1. E aqui nós vamos ver alguns detalhes. Evangelho de João, no capítulo 1. Há algo que temos que olhar com reverência e temor. No versículo 15 do capítulo 1 do Evangelho de João, está assim: João deu testemunho dele e clamou, isto é, ele falou em voz alta, para que todos pudessem ouvir. Este é o de quem falei, aquele que há de vir depois de mim, tem passado adiante de mim. Tem uma tradução mais próxima do texto original, que diz assim: é muito mais importante do que eu, porque existia antes de mim. Versículo 27. É aquele que há de vir depois de mim, e ao qual eu não sou digno de lhe desatar a correia das sandálias. Se nós pudéssemos colocar um tema sobre as declarações do apóstolo João aqui, nós saberemos que ele está fazendo uma apresentação do Cordeiro de Deus. Porque logo mais adiante, no versículo 29, e também no versículo 36, ele vai fazer duas declarações. A primeira, que está no versículo 29, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no versículo 36, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Então aqui nós podemos sintetizar da seguinte forma: nós vemos a encarnação, o Cordeiro na eternidade. Nós vemos o Cordeiro na pessoa e o Cordeiro na obra de Cristo. Então nós temos a eternidade do Cordeiro, a obra do Cordeiro e a pessoa do Cordeiro. Se você juntar esses textos, esse é o quadro que você tem. A eternidade do Cordeiro, a obra do Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, e eis o Cordeiro. Então nós temos a eternidade, a obra e a pessoa do Cordeiro. João poderia ter dito assim: eis aí o leão da tribo de Judá. Seria interessante, né, irmãos? Como a gente ia gostar disso, né? Mas nunca esqueçamos que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito de Deus. João só disse aquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo em sua mente. Porque a ideia de cordeiro aqui envolve sacrifício. E essa ideia, ela não se separa da pessoa do nosso Senhor, desde a sua encarnação até a sua morte. Essa ideia não se separa, sempre esteve presente, porque ele sempre foi esse cordeiro. Aquele cordeiro que foi prometido, mesmo antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo, na encarnação, na sua vida, na sua obra e na sua morte e na sua eternidade, porque ele é o Cordeiro sentado no trono. Então, amados irmãos e irmãs, é esta ideia aqui. Isso é interessante, porque nós temos que perceber que, como o Cordeiro traz a ideia de sacrifício, nós precisamos aprofundar um pouco esta declaração. Isso significa que, como o Cordeiro, ele se fez responsável pelo pecado de todos os homens. Ele se fez responsável pelo pecado de todos os homens. Mas não somente isso, ele assumiu, na condição de cordeiro, a culpa de todos nós.
Você precisa pensar um pouco sobre isso. Porque nós corremos o risco, irmãos e irmãs, de chegarmos na mesa do Senhor e desconsiderarmos tudo que nós entendemos sobre o valor desta reunião, o valor destes elementos. E nós podemos comer de forma litúrgica. Podemos comer um memorial. Não é um memorial, porque Paulo disse que nós precisamos examinar a nós mesmos, na luz do Senhor, é claro, para comermos desse pão. E quem come e bebe sem discernir, come e bebe o próprio juízo. Memorial. Memorial não tem essas implicações, porque o que nós tocamos é uma realidade espiritual. Então preste bastante atenção. Ele assumiu a culpa de todos nós. E mais ainda, que a sua obra tem um valor tão profundo, tão extremamente profundo, porque ele é o vencedor do pecado em todas as suas esferas. Escute isso, isso é precioso demais. Ele venceu o pecado em todas as suas esferas, desde a sua origem até a sua consequência final. Pense nisso. Ele venceu o pecado desde a sua origem até a sua consequência final. A consequência final do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Vamos ler rapidamente aqui, só para nós entendermos, isso não pode ser dito sem uma afirmação doutrinária. Então, veja Isaías capítulo 14, os versículos 13 a 15, porque aqui nós vamos ver a questão do pecado na sua origem. Quando originou-se o pecado? Aqui está. Isaías capítulo 14, versículos 13 a 15. É uma referência a Lúcifer, aquele anjo de luz que se rebelou contra a autoridade, contra a glória, contra o Filho de Deus, quando ele desejou usurpar o lugar do Filho na glória. Então diz assim: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Versículo 14, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 15, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 a 17. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 a 17. Diz assim: tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, do teu trabalho, da tua responsabilidade, tudo isso está envolvido aqui nessa palavra comércio. Se encheu o teu interior de violência. A palavra violência aqui é desejos iníquos, perversos, depravação, tudo também está dentro dessa palavra violência no texto hebraico. E pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemple. Então, o que nós vemos aqui é o pecado na sua origem, a rebelião, a afronta a Deus, a sua santidade, a sua glória, ao seu reino, ao seu trono. Aqui está uma descrição da origem do pecado. E a consequência do pecado é ser lançado fora da presença de Deus. E a consequência final do pecado é ser abandonado por Deus. Guarde isso, irmãos. Então aqui nós temos o reino da morte. Vamos colocar 3 textos. Romanos capítulo 3, versículo 23. É um texto conhecido de todos. Esse texto diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória
de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há uma outra palavra que pode ser inserida aqui, porque eles têm conformidade com o texto grego original aqui do Novo Testamento. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O sentido aqui, tanto de destituídos e de carece, é que o homem perdeu a possibilidade do desfrute, do prazer, da glória. E essa glória é a glória da presença de Deus. É a glória da eternidade com Deus. Aquilo que o homem perdeu, essa glória que o homem perdeu, é a glória a qual o nosso Senhor Jesus, como sumo sacerdote, Ele está nos conduzindo a esta glória. Então, vamos colocar um outro texto. Aí mesmo, Romanos, capítulo 5, o versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Então você vai vendo a relação que tem o pecado com a morte. A relação que tem o pecado com a perda da glória. E por último, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Então nós podemos ver nesses textos uma descrição completa, bíblica, sobre as consequências do pecado, como também a origem do pecado. Então, quando o nosso Senhor Jesus, Ele assumiu como Cordeiro de Deus a responsabilidade pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, quando Ele assumiu diante de Deus na condição de Cordeiro, Ele tratou com o pecado desde a sua origem, desde a rebelião. Por isso que todo homem, ele nasce um rebelde, ele nasce um filho da ira. Ninguém nasce, biologicamente falando, um filho de Deus, um filho amado de Deus. Alguém que tem uma disposição, pela sua natureza biológica, uma disposição de amar a Deus. O homem nasce com uma disposição de odiar a Deus. Por mais que seja difícil nós admitirmos isso, mas é importante que nós venhamos admitir isso com toda clareza e consciência, porque nós precisamos entender o pecado desde a sua origem até a sua consequência final. Então, quando o nosso Senhor Jesus, como Cordeiro de Deus, e quando João diz assim, eis o Cordeiro de Deus, essa pequenininha palavra aqui no texto, ela é muito importante, porque a origem dela nos traz algo maravilhoso. Essa palavra, na gramática grega, é uma palavra de ênfase, é uma palavra de uma descoberta, é como se alguém de repente descobrisse algo e dissesse, está aí, é isso aí. Então nós voltamos para o Velho Testamento. Nós temos aquele momento em que Abraão e Isaac estão a caminho do sacrifício. Isaac faz aquela pergunta que ecoou por todo o Antigo Testamento. Pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo. Onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão diz assim, Deus proverá não para você, não para mim, Deus proverá para si mesmo o cordeiro. Então João está respondendo, eis o Cordeiro de Deus, aquele que assumiu os nossos pecados, aquele que assumiu as nossas culpas, e que tratou com o pecado desde a sua origem até o seu estado final. Irmãos, o pecado não pegou Deus de surpresa. Tem uma coisa linda, linda, lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, quando vai se introduzir o cordeiro para o sacrifício, para aquela Páscoa. Eles estavam prestes a sair do Egito. Então você se lembra? O cordeiro foi separado. O cordeiro tinha que ser separado antes. Ele tinha que ser examinado antes. Ele tinha que ficar guardado antes. Somente depois ele era levado para o sacrifício. Da mesma forma, eu digo para vocês com toda a reverência que há no meu coração, na eternidade passada, havia um cordeiro crucificado no coração de Deus.
O pecado nunca pegou Deus de surpresa, porque quando ele sobe lá na cruz como Cordeiro de Deus, ele trata com o pecado desde a sua origem até a sua consequência. Ele não ficou devendo nada para ninguém. Por isso nós podemos comer e beber dele nesta manhã, com a mais extraordinária alegria do nosso coração. Isso é maravilhoso, meus irmãos, irmãs, porque ele tratou com toda a forma concebível de pecado, e também não só com toda a forma concebível de pecado, mas ele também tratou com o pecado em todo o seu território. Ele tratou de tal forma que lá em João 14 ele diz assim: aí vem o príncipe deste mundo, ele não tem nada em mim. Quem foi que subiu naquela cruz por nós? Aquele que venceu o pecado, aquele que destruiu a morte. Observe bem, irmãos, algo que eu quero que você veja, 2 textos. O primeiro, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Aí, na parte B, na parte final desse versículo 14 de Hebreus capítulo 2. Olha o que diz. Hebreus 2,14. Bem na parte final, para que pela sua morte destruísse aquele que tem ou tinha, não é tem, né, irmãos, é tinha, né? Tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Agora vamos colocar um outro texto ao lado desse aqui, 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 João, o capítulo 3, e o versículo 8. Está assim, bem na parte final. Para isto, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Aleluias! Meus irmãos e irmãs, existem infinitas possibilidades de aplicações sobre esses 2 textos, mas eu quero terminar a palavra aqui. Eu quero mostrar algo para vocês, porque daquele sepulcro vazio, o verdadeiro cântico de esperança surgiu. E esse cântico de esperança, ele está sobre todos nós aqui. Nosso coração é tomado desse cântico de esperança. Esse cântico que é baseado nas glórias da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui há algo que eu chamo de um valor supremo desta ressurreição. A morte não pôde tocá-lo, retê-lo. O Hades não pôde retê-lo. O inferno não pôde retê-lo. Todos os principados e potestades das trevas não puderam segurá-lo. Ele destruiu todas as obras de Satanás. Ele tomou as chaves da morte e do inferno. Ele ressuscitou triunfantemente. E aqui há algo, irmãos, que é o valor supremo da ressurreição do nosso Senhor Jesus. E o valor supremo da ressurreição do nosso Senhor Jesus jaz em um único fato. Não é se estamos satisfeitos. Essa pergunta não cabe nós respondermos. Estamos satisfeitos? Não. A pergunta é: Deus está satisfeito? A resposta é: aleluia! Deus está satisfeito. Então, aqui eu quero colocar algo muito especial, porque essa é uma pergunta muito profunda, sim. E a resposta é essa: Ele está satisfeito. Mas deixe-me concluir aqui com um texto em Romanos 8,32. Eu gostaria de fechar esse assunto colocando esse texto. E aqui desse texto eu gostaria de tirar algumas lições. 10 lições que nos mostram o aspecto negativo da morte de Cristo Jesus. O que foi que ele teve que suportar, sofrer. E 10 aspectos positivos. Eu quero apenas citá-los. Então os irmãos não precisam ficar nem preocupados, não vão ficar aqui até 2 horas da tarde. Só vou citar. E 10 aspectos positivos, aquilo que nós recebemos pela sua infinita graça, pela obra infinita do seu amor, aquele que destruiu as obras de Satanás.
Mas o texto parece que está fora de contexto daquilo que nós estamos estudando. Não está. Olha o que diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Amados irmãos e irmãs, eu não sei o quanto você já tem ponderado sobre esse texto, mas nós precisamos. Esse é um daqueles textos da Bíblia que nós carecemos de tirar a sandália dos pés e refletirmos e meditarmos sobre suas glórias. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. E eu quero dar 10 razões aqui, que vai mostrar o aspecto negativo, porque Deus não poupou o seu próprio filho. Em primeiro lugar, ele não poupou o seu próprio filho, antes ele o esmagou naquela cruz em nosso lugar. Segundo, Deus não poupou o seu próprio filho, antes derramou sobre ele a sua ira, que era contra nós. Em terceiro lugar, ele não poupou o seu próprio filho, antes colocou sobre ele toda a culpa que era nossa. Em quarto lugar, Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou à morte, onde ele sofreu todas as penalidades por causa da culpa dos nossos pecados. Em quinto lugar, Deus não poupou o seu próprio filho, antes o fez pecado por nós. Em sexto, Deus não poupou o seu próprio filho. Pelo contrário, ele o expôs a todas as injustiças e todas as formas de crueldade que ele teve que sofrer. Em sétimo lugar, Deus não poupou o seu próprio filho. Ele o levou às mais terríveis trevas profundas do abismo da condenação. Em oitavo lugar, Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou nas mãos de Anás, Caifás, Sinédrio, Herodes, Pilatos, para sofrer os mais terríveis e injustos julgamentos. Em nono lugar, Deus não poupou o seu próprio filho, ao contrário, o abandonou na cruz do Calvário, onde ele pôde dizer: Deus meu, por que me abandonastes? Ele o abandonou na cruz do Calvário. E em décimo lugar, Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou aos flagelos do ritual da crucificação, onde ele foi moído pelas nossas iniquidades. Nós vamos ver agora o outro lado da mesma moeda. Porque essa frase, essa declaração é como uma moeda que tem dois lados. Aqui tem um lado, agora vamos ver o outro lado. Deus não poupou o seu próprio filho, para que nele nós nos tornássemos eternamente seus filhos. Segundo, Deus não poupou o seu próprio filho, para que nele nossos pecados fossem eternamente apagados, perdoados. Em terceiro lugar, ele não poupou o seu próprio filho, para que todo escrito de dívida que era contra nós fosse cravado na cruz do Calvário. Em quarto lugar, ele não poupou o seu próprio filho, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Em quinto lugar, ele não poupou o seu próprio filho, para que nele, justificados, nós pudéssemos ter paz com Deus. Em sexto lugar, ele não poupou o seu próprio filho, para que nós pudéssemos nos tornar a sua noiva eterna, uma noiva adornada para a sua satisfação. Em sétimo lugar, ele não poupou o seu próprio filho, para que nós fôssemos eternamente um santuário para a habitação do Espírito Santo. Em oitavo lugar, ele não poupou o seu próprio filho, para que os nossos nomes fossem escritos no livro da vida e jamais apagados. E em nono lugar, ele não poupou o seu próprio filho, para que por toda a eternidade nós pudéssemos ter acesso ao seu trono e assim
podermos contemplar sua face adorável. E por último, ele não poupou o seu próprio filho, para que onde ele estiver, nós estaremos com ele. Agora vamos ler o texto de novo. Deus não poupou o seu próprio filho. Pelo contrário, ele o entregou por nós. Você pode imaginar quantas coisas estão dentro desse texto. Então hoje nós estamos aqui, irmãos. Hoje nós estamos aqui porque o amor venceu. O mais violento conflito que existiu por toda a história da humanidade foi o conflito do amor contra o pecado. Esse foi o maior conflito. Aqui você precisa ver. Mas o amor é insistente. O amor é persistente. Por mais que tudo estivesse contra, o amor venceu. Por mais que toda a injustiça do homem fosse colocada sobre Cristo na cruz do Calvário, o amor venceu. Por mais que todo o ódio da humanidade descarregasse sobre ele, o amor venceu. Então hoje nós estamos celebrando a vitória do amor de Deus, aqui nesta reunião. Amados irmãos, que o Senhor nos leve de maneira muito especial nesta mesa, a sala do seu trono. Aquilo que nós pudemos ouvir ontem, nós podemos sim, irmãos, viver o caráter celestial, mesmo ainda estando nesse corpo, e mesmo ainda estando nesse lugar. Nós podemos desfrutar desses elementos com a mais profunda alegria que há no nosso coração. Eu creio que isso não é só um aspecto espiritual em si mesmo, porém nesse aspecto espiritual há alguma coisa que nós podemos obter, embora esse não é o nosso objetivo. Nós não estamos aqui para clamar por algo, para pedir algo. Nós não estamos aqui nem porque queremos receber algo, mas é inevitável que esse grande amor, que a revelação desta mesa para nós, produza cura, alegria, renovo. Como Mefibosete sentado na mesa de Davi, as nossas vergonhas são cobertas, as nossas incapacidades, porque o amor venceu. Glórias a Deus. Que o Senhor receba toda a glória nessa reunião. Pai, nós te adoramos e nós te bendizemos. Louvado seja o teu nome aqui, Senhor. Bendito é o teu nome para sempre. Ó Senhor, que alegria é para nós saber que a morte não pôde reter o Senhor. Ela não teve o poder de colocar suas garras. Oh, aleluias. Ele foi até o Hades, sim, ele foi, porque ele tinha que tratar com o pecado no seu estado final. Oh, agora ele pode nos conduzir a esta glória. Agora nós temos a alegria de saber que os nossos pecados foram tratados desde a origem até o estado final. Que perdão é esse, Senhor? Que perdão é esse que nós temos aqui, Senhor? O Senhor não poupou o seu próprio filho por causa de pessoas como nós. Senhor, nós precisaremos da eternidade para entender isso. Senhor, nos ajude. Nos ajude a não perder isso de vista. Não permita que nós venhamos perder esse senso de privilégio eterno que reina nesta reunião, nesta hora. Ajuda-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus.